Olá, queridos, aqui é o Johan, do canal Azeite e Vinho, e hoje nós continuamos com o nosso tema do Pare, Ouça e Reflita. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema chamado medo. E você pode perceber que o medo é algo que afeta toda a humanidade. As pessoas por todo esse mundo, as mais de 7 bilhões de pessoas, a grande maioria sente medo, tem medo. E por causa do medo é impedida de fazer e de viver várias coisas por conta do medo. Hoje nós começamos mostrando nas escrituras um primeiro exemplo de uma pessoa que por causa do medo ela fez coisas certas, porém com motivos errados. Ou seja, ela até cumpriu com aquilo que tinha que ser cumprido, mas ela só cumpriu porque ela estava sendo movida pelo medo. Hoje nós vamos falar de Jó. Talvez você possa pensar, poxa, mas o Jó era tão íntegro, o Jó tinha um caráter tão pleno, Jó apenas passou por provações para ver se ele se mantinha ou não fiel. Não, queridos. Jó passou por tudo o que ele passou porque ele tinha uma brecha no coração dele. E essa brecha nada mais era do que o medo. E o medo levava Jó a cometer coisas certas por motivos errados. Mas antes de nós entrarmos na vida de Jó, queridos, eu quero que eu e você venhamos a entender que o medo, queridos, ele é um sentimento, como todos os outros. E assim como todos os outros sentimentos, o medo ele não nasce com a gente. Mas o medo nasce dentro de nós a partir do momento que eu e você começamos a concordar que o medo é algo relevante, que o medo é algo para viver dentro de nós. Só que assim como todos os outros sentimentos, queridos, sempre começa com uma batalha nas nossas mentes. Sempre começa com Satanás atacando as nossas mentes. E quando nós aceitamos os ataques dele nas nossas mentes, aqueles pensamentos que ele gerou em nós, e nós acabamos concordando, esses pensamentos entram dentro de nós, tomam conta de uma parte da nossa alma e se tornam um sentimento. Um sentimento que muitas vezes é tão forte que nos domina e nos impede de prosseguir. Queridos, eu quero ler com vocês um texto que está em Filipenses, no capítulo 4 e verso 8, que diz assim, ó: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pensem nisso. Aqui nós vemos claramente um alerta nas Escrituras para que nós venhamos a trazer à nossa mente coisas boas. Existe outro verso que diz nas Escrituras o seguinte: trazei à memória aquilo que lhe dá esperança. Ou seja, queridos, quando nós pensamos naquilo que de fato é verdadeiro, é da justiça, aquilo que vem de Deus, como diz o salmista, meditei na tua lei dia e noite, para que eu não viesse a pecar contra ti. Ou seja, queridos, quando nós trazemos os bons pensamentos na nossa mente, consequentemente, se nós aceitarmos esses bons pensamentos, o que vai gerar dentro de nós nada mais é do que sentimentos corretos, sentimentos de justiça, sentimentos de verdade. Mas, queridos, pelo contrário, quando nós trazemos às nossas mentes pensamentos contrários à justiça do Senhor, pensamentos de mentira, pensamentos de fora da justiça, pensamentos de medo, e nós viemos a concordar com esses pensamentos, começa o que? A gerar em nós sentimentos. Sentimentos contrários à verdade do Senhor. Queridos, e assim também é com o medo. Quando eu e você aceitamos na nossa mente que o medo de fato é algo relevante, mesmo não sendo, ele entra dentro de nós e gera um sentimento, e a partir desse sentimento ele começa a comandar muitas áreas da nossa vida. Sabe por quê, queridos? Porque existe um texto, eu quero ler com vocês, eu quero abrir aqui as escrituras para que a gente possa ler e refletir junto. Ele está lá em Provérbios, no verso 23, no capítulo 23, no verso 7, que diz assim, queridos: porque como imaginou na sua alma, assim é.
A primeira parte desse verso diz: assim como você imagina na sua alma, assim você é. Ou seja, queridos, quando os pensamentos eles passam a ter uma concordância nossa e eles vieram de nós dentro do um sentimento, assim nós começamos a ser, conforme os nossos sentimentos, conforme as nossas emoções. Por isso que nós lemos também em Provérbios que as veredas da nossa vida sempre vão proceder do nosso coração, ou seja, tudo que há dentro dos nossos corações é a forma com que eu e você vamos proceder na nossa vida. Então, assim como nós imaginamos na nossa alma, assim é a nossa vida. E quando nós imaginamos na nossa alma medo, a nossa vida ela sempre vai proceder de uma vida medrosa, de uma vida com medo. Nós sempre teremos medo. E o medo ele sempre vai nos impedir de fazer as coisas de forma correta. E hoje, quando nós olhamos para a vida de Jó, nós vemos claramente que Jó foi um homem que fazia coisas certas, mas movido por sentimentos errados. Qual era o sentimento errado de Jó? O medo. O medo era o sentimento que tomava conta de Jó. E por tomar conta de Jó, ele fazia coisas certas, por motivos errados. Como assim coisas certas por motivos errados? Vejamos um pouquinho da vida de Jó. Quando nós abrimos lá em Jó, bem no comecinho da vida de Jó, queridos, eu e você podemos ver a partir do verso 1, do capítulo 1, do verso 4, que Jó diz assim: e iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus e no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Queridos, nós vemos claramente. Primeiro nós vemos que os filhos de Jó eles faziam banquetes uns nas casas dos outros. O que nós entendemos aqui? Que eles já eram marmanjos e barbados. Eles já eram adultos. Eles já eram pessoas crescidas. Ou seja, eles já tinham que tomar conta dos seus próprios atos, eles já tinham que prestar conta, eles já tinham que ser responsáveis daquilo que eles faziam. E aqui nós vemos uma primeira falha de Jó, que foi os ensinamentos para os seus filhos. Nós vimos que os filhos não estavam nem aí para aquilo que era correto, eles só queriam dar banquetes, nas casas dos outros, fazer festas, fazer aquilo que bem entendiam. E aí vinha Jó, que tinha um medo muito grande. Como assim tinha um medo muito grande? Sim, queridos. Olha o que o Jó diz, ali no capítulo 3, no verso 25. Depois que tudo aconteceu com Jó, depois que ele perdeu tudo, depois que ele ficou pobre, depois que ele perdeu seus filhos, Jó diz uma coisa. Capítulo 3, verso 25 diz assim. Presta atenção, queridos. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Queridos, até que os filhos de Jó fossem mortos, ele não expressou nenhum sentimento assim de tão abalo, nenhum sentimento assim tão grande, nenhum sentimento assim, nossa, estou perdido. Mas quando é tirado de Jó os seus filhos, ele diz: o que eu mais temia me aconteceu, o que eu mais receava me sobreveio. Ou seja, queridos, o que aconteceu? Jó tinha um medo. Jó fazia sacrifícios. Era correto na época? Sim, era correto. Mas para fazer os sacrifícios você tinha que ter um motivo correto, uma motivação correta. Por que Jó fazia os seus sacrifícios? Porque ele tinha medo que os filhos tivessem pecado e que as consequências viessem sobre os filhos. As escrituras são bem claras ao dizer que Jó fazia isso para santificar os seus filhos porque haviam pecado. Só que isso não era mais uma responsabilidade de Jó. Mas como Jó tinha medo, ele fazia o quê? Sacrifícios em prol dos seus filhos. E aí quando ele pede os filhos, o que Jó diz? O que eu mais temia me aconteceu. E o que Provérbios 23:7 nos diz? Que assim como imaginamos na nossa alma, assim é as nossas vidas. Ou seja, queridos,
As nossas vidas, elas são comandadas pelos nossos sentimentos. Aquilo que nós sentimos é aquilo que nós atraímos. Jó sentia medo de perder os seus filhos, e o que o Jó atraiu? A morte para os seus filhos. Seus filhos morreram, Jó tinha um medo, e isso foi atraído. Só que, queridos, aí vai um ponto mais importante. Por que Jó tinha tanto medo? Por que Jó temia tanto? E aí Jó responde isso em Jó 42, verso 5, que diz assim. Jó 42, verso 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Ou seja, queridos, em outras palavras, em outras versões, é dito o seguinte, que Jó diz sobre Deus: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço face a face. Ou seja, queridos, a vida de Jó, antes de tudo isso acontecer, era uma vida apenas automática, apenas vivida de uma forma como Jó ouviu alguém um dia falar. Mas de fato nunca houve em Jó uma verdadeira intimidade com Deus, com Elohim. Por não haver uma verdadeira intimidade de Jó para com Deus, havia em um coração de Jó problemas que nem ele identificava que eram tão graves. E quais eram um desses problemas? O medo. E quando nós olhamos para a vida de Jó, nós vemos que o medo fez com que Jó perdesse tudo. Só que no verso 5 do capítulo 42, Jó diz claramente: eu conhecia Deus de ouvir falar. Porém agora eu te conheço, Deus, porque os meus olhos te veem. E porque os meus olhos te veem, Deus, eu sei que o medo não pode me dominar. Ou seja, queridos, nós somos atraídos por aquilo que nós sentimos. Os nossos sentimentos sempre vão levar a gente a viver aquilo que está dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Assim como eu disse sobre Provérbios, e volto a repetir, que da nossa alma, do nosso coração procedem todas as veredas da nossa vida. Se houver medo dentro dos nossos corações, a única coisa que nós vamos proceder é medo. E o medo vai nos fazer fazer as coisas para Deus, para Elohim, por motivos errados. Ou seja, vai nos fazer viver uma vida automática. Porque alguns disseram, e você ouviu, você vai fazer. Mas você não entende os motivos no qual você está fazendo. Ou seja, quando nós vemos os mandamentos do Senhor, nós sabemos que é claro que devemos cumprir os seus mandamentos. Mas o que nós precisamos entender, queridos, é que por trás de cada mandamento existe um conceito. Ou seja, eu preciso entender por que eu faço. Nunca foi errado fazer os sacrifícios que Jó fazia. O errado foi o que? Ele fazer por motivações erradas. E qual era a motivação de Jó? O medo. Ou seja, querido, o medo, ele nos leva a fazer coisas certas por motivações erradas. E quando nós fizemos coisas certas pelas motivações erradas, nós também erramos. Ou seja, o medo faz a gente fazer as coisas que não são e que não devem ser feitas. Jó fazia sacrifícios para os seus filhos para santificá-los, filhos crescidinhos, marmanjos e com idade para eles mesmos poderem se santificar. Mas por quê? Porque pecavam, Jó ia lá e os santificava, porque tinha medo de perder os seus filhos. E o que o medo fez? Atraiu exatamente aquilo que Jó mais temia, aquilo que ele mais receava. Ou seja, Jó atraiu para si a perca dos seus filhos. Também por ensiná-los de forma errada, também, mas o medo impediu Jó de avançar. Queridos, nessa primeira ministração eu quero falar sobre Jó. Eu quero falar sobre a motivação errada no fazer as coisas. Ou seja, o medo te leva a errar. O medo te leva a fazer coisas certas por motivos errados. Que nessa semana o Senhor possa abençoar você, que você possa ser abençoado por essa palavra. E nós voltamos no próximo vídeo que eu gravar sobre a continuação das consequências que o medo nos leva. Que Deus abençoe a sua vida.